Obrigada, Nádia. É uma alegria, de fato, estar aqui com a Nádia, o Renato, que eu estou conhecendo agora, mas já com muita vontade de conhecer mais de perto esse Lume e esse grupo de teatro. Eu sempre penso que nós, professores, temos uma coisa de artista. Eu me sinto um pouco no palco, um palco cênico quando eu dou aula. Não só por exibição, eu sou um pouco exibida, mas assim, por sentir que só vai funcionar aquilo se houver essa volta, né? Essa troca dessa energia, aquele olho brilhando, piscando. Então, por isso que a cada aula nunca é a mesma, como um espetáculo também, né? Mesmo sendo, às vezes, e ainda em aula, às vezes é o mesmo público, digamos, mas as circunstâncias são diferentes, a gente está diferente, o efeito é outro, né? Enfim, teatro é uma coisa que me afeta muito. Realmente, de fato, eu vou pesquisar, vou te procurar um pouco mais aí para ver teu trabalho. Feliz por estar no CEDISC, que bom que ele existe aqui, né? E que bom que vocês mantiveram esse CEDISC com todas as dificuldades que a gente sabe. Então, de parabéns às organizadoras aqui da Unisul, da Unicamp. E a gente é sempre muito bem acolhido aqui, afetivamente, né? Eu me sinto muito bem com as minhas amizades, enfim, e também as minhas referências aqui por perto. E nós precisamos, né, ficar juntos, assim, discutir com os nossos pares, nos fortalecer. Então, apesar de tudo, 2019 seja um ano que a gente possa ter encontros, que a gente possa se sentir juntos, e com a nossa voz sempre ecoando, né? Não desistir jamais, persistir, insistir. Bem, essa mesa é sobre o discurso, o corpo e o equívoco. Então, eu preparei uma fala breve, depois vou mostrar uma mostra de um artista que me impactou, assim, ele já expôs no Brasil, acho que talvez alguns de vocês já conheçam. Eu espero que funcione esse trabalho dele com a proposta da mesa. Nessa mesa, eu pretendo trabalhar com o lugar transversal que o equívoco ocupa nos estudos de linguagem. Essa história da transversalidade é alguma coisa nova, que está fazendo sentido para mim agora, e eu estou tentando relacionar isso ao equívoco, essa linha transversal. O equívoco ocupa nos estudos da linguagem esse lugar transversal, atravessando o discurso e o corpo, enquanto materialidades interligadas e afetadas pelos efeitos da equivocidade. O corpo, pensado como investimento teórico, será remetido à sua historicidade, como um corpo em discurso, que sofre as inscrições do político em sua dimensão estética. Vocês estão me ouvindo bem? O equívoco é o lugar que afeta e corrompe o princípio de univocidade da língua, pois é aí onde o impossível da língua se encontra com a contradição da história. Na análise do discurso, a língua é tomada em sua forma material enquanto ordem significante, capaz de defeitos, de deslizes, de falha. Do legado de tantas contribuições deixadas por Péchet, eu destaco essa sua visada ousada da equivocidade da língua como contribuição fundamental e inescapável. Até hoje, esse segue sendo o paradigma revolucionário, que coloca pelo avesso o que sempre foi considerado como inconsistência e problema a resolver. Isso nós já sabemos, e não é pouca coisa. Mas e o equívoco relacionado à ordem do discurso? Como fica? Como tratar disso? Essa necessidade se transformou quase em uma urgência teórica e política. Na medida em que as fissuras, as faltas, os deslocamentos apontam para índices de resistência na margem da dominação que se pretende fazer do discurso e a que ele estabelece. A opção do equívoco, demarcando pontos de fuga que representam modos de resistência que são próprios, não só à ordem da língua, mas à ordem do discurso. Os fatos de língua investigados pelo dispositivo próprio da análise do discurso precisam, irremediavelmente, levar em conta a equivocidade, que afeta língua e discurso,
e que os torna inquietos, esquivos, surpreendentes, como as luzes. Faz parte do espetáculo. Perfeito aqui com o texto. Essa ordem do discurso, que traz implicada nela a afetação do equívoco, surge na história dos estudos da linguagem como um contraponto ao controle dos sentidos, como historicamente se pretendeu fazer. E para falar em controle dos sentidos, eu trago a vocês uma passagem emblemática, que é o primeiro slide do meu PowerPoint, que eu acho que mostra bem a que ponto isso chegou. Eu vou ler, para que vocês da mesa... Como não falamos, a não ser para nos fazer entender, eu queria que no discurso jamais houvesse ambiguidade ou equívoco, que tudo aí fosse claro e fácil, que lendo um livro compreendêssemos de início o que lemos, sem sermos obrigados a ler 2 vezes a mesma coisa para compreendê-la, que nada fosse difícil e que cada palavra de um período fosse tão bem colocada que não tivéssemos necessidade de interpretá-lo, de intérprete, nem mesmo de reflexão para deslindar o sentido. Se vocês estão achando que quem escreveu isso foi alguém da Escola Sem Partido, não foi, ainda que caiba o pensamento. Isso foi dito bem antes, há uns 4 séculos atrás, no século XVII. Vamos passar o segundo slide e entregar a autoria. Foi um jesuíta, gramático, polemista francês, chamado Dominique Bourroux. Enfim, por que eu trouxe isso? Nesse universo harmônico e logicamente estabilizado, não parece haver lugar para as incompreensões, os mal-entendidos, os fatos, enfim, que resistem a uma descrição confiável. Essa tendência sistêmica procura deixar à margem todos aqueles excessos e lacunas que perturbam e ameaçam a ordem interna da língua, pondo em risco seus limites, sua autonomia. Se fôssemos estudar o discurso como um sistema, só conheceríamos da sua ordem própria, sem nenhum princípio de explicação exterior a ele. Mas ainda que o desejo do jesuíta Bourroux, do século XVII, encontre talvez alguma ressonância entre certos arautos bem intencionados da língua unívoca e transparente, as coisas mudaram no campo do discurso, e nisso nós todos temos uma responsabilidade enorme e absoluta. Não, nós não falamos só para nos fazer entender. Peixe já nos alertara há bastante tempo que a língua serve para comunicar e para não comunicar. Sim, nós estamos condenados a ler 2, 3, infinitas vezes o mesmo texto, o mesmo livro, e correndo sempre o risco de a cada vez o interpretarmos diferente, pois os sentidos se modificam, se movimentam, dependendo da posição em que estamos inscritos como sujeitos leitores, no aqui e o agora das nossas circunstâncias históricas, sociais, políticas, culturais. Para tratar, portanto, de discurso e de seus equívocos, é preciso mudar de lugar, tomar posição, construir um observatório de investigação e lá montar o nosso dispositivo de análise. Acentuando um pouco as cores, eu diria que esse seria o nosso QG e os conceitos, as nossas armas, com as quais compomos o nosso aparato teórico e metodológico. Paro aqui para entregar essa metáfora bélica que eu construí, mas que me pegou e eu não quis apagar, né? Veja que eu falo em QG, conceitos, teoria, nossas armas, nosso aparato. Enfim, esse é um pouco o momento que apareceu aqui no meu texto. Para tratar, portanto, do discurso e trabalhar sob a tutela da equivocidade, significa situar-se na contramão, muitas vezes, do sentido comum,
da normalidade semântica, da historicidade previsível. Significa assumir um modo singular de refletir sobre a linguagem, os fatos da língua e as posições do sujeito, operando as contradições e enfrentando os paradoxos com que nos deparamos ao analisar os objetos discursivos. Já sabemos que a relação entre língua e discurso costuma ser tensa, incerta e fugidia. Mas o que dizer, então, da relação entre o discurso e o corpo atravessados pelo equívoco? O que dizer da relação entre discurso e corpo atravessados pelo equívoco? Os equívocos do corpo encontram-se discursivizados, isto é, aparecem marcados no discurso. Não nos parece apropriado, portanto, separar essas duas instâncias, colocar uma linha fronteira entre corpo e discurso. Melhor seria propor um corpo em discurso, como já circula em várias publicações de colegas nossos e como a própria Nádia colocou no nosso resumo tão bem construído aqui para essa mesa. Corpo em discurso. Podemos afirmar que falar em equivocidade do discurso é falar em algo que se rompe no cruzamento do discurso e do corpo, e dessa ruptura emerge o estranhamento. Em outras palavras, quando o corpo falha, o discurso fala, e ambos sempre faltam. Para pensar o equívoco como uma linha transversal ao corpo-discurso, eu pensei num diagrama. Um diagrama para mostrar, dar uma visualização dessa relação entre o discurso, o corpo e esse atravessamento. E eu agradeço a Priscila Amaral, minha doutoranda, que fez esse diagrama. O corpo seria a materialidade do discurso, seria uma forma material, portanto, com toda a sua opacidade e tensão dialética, exigindo do analista um trabalho intenso e crítico de tentar romper a força da inércia da ideologia, a qual procura fixar os sentidos, pacificá-los, dando-os como acabados, prontos, suficientes. Esse é o grande desafio para nós todos, perceber o que se encobre nas sombras e desvãos dos sentidos e o que, se mostrando como excesso, acaba por revelar paradoxalmente a falta. Para a análise do discurso, o corpo entra, então, relacionado a novas formas de assujeitamento e, portanto, associado à noção de ideologia. Como eu já disse em outro texto, mais do que objeto teórico, o corpo comparece como um dispositivo de visualização, como modo de ver o sujeito, suas condições de produção, sua historicidade e a cultura que o constituem. Trata-se do corpo que olha e que se expõe ao olhar do outro, o corpo intangível e o corpo que se deixa manipular, o corpo como lugar do visível e do invisível. O corpo para a análise do discurso, então, não é apenas uma categoria teórica, mas também, sobretudo, uma materialidade significante. O equívoco afetaria essa materialidade do discurso e do próprio corpo, cortando-as em linha transversal. Dizendo de outro modo, no ponto de encontro do corpo com o discurso, aí se daria o equívoco, rompendo de algum modo com a ordem instituída por essas materialidades. E esse acontecimento do equívoco seria um fato incontornável, nem mero acidente, nem mero acaso. O discurso, bem como o corpo, não se submetem, como nós sabemos, aos princípios de consistência e completude. Neles há imperfeições, há falhas, há furos, há zonas do impossível, e é precisamente isso que os torna objetos densos e instigantes. Cabe ao analista dar visibilidade ao funcionamento dessas materialidades significantes, expondo os efeitos de sentido produzidos pela afetação do equívoco. Eu encontrei numa citação de um linguista muito antigo, mas bem sábio, que é Antoine Coulioli, uma passagem que me despertou atenção e interesse, e vai na contramão do que disse o Bourru no século XVII. Está no PowerPoint a citação do Antoine Coulioli, por favor. Deslizamentos, lapsos, mal-entendidos, ambiguidades, não são parasitas da comunicação.
ou ruídos sobre um fundo informativo claro, mas fazem parte integrante da atividade de linguagem. Vejam, Péchet poderia ter escrito isso, né? A afinidade entre o linguista Collioli e o Péchet no que diz de perto sobre essa afetação que a língua está exposta à equivocidade, ao ruído, não como parasitas, mas, na verdade, como constitutivos da linguagem. Nem parasitas, nem ruídos, mas sinalizações valiosas para fazer emergirem essas perturbações da metáfora e essas tentativas estabilizadoras da metonímia. No campo do discurso, a univocidade do sentido abre espaço para a polissemia, o primado do múltiplo, do diferente e do contraditório. O primado do múltiplo, do diferente e do contraditório toma a vez do primado do uno, do homogêneo e do estável. Lembremos também, e sempre, de Michel Péchet, quando nos fala do sentido. Uma citação conhecida, mas que eu faço questão de trazer novamente. O sentido não existe em si mesmo, isto é, em sua relação transparente com a literalidade do significante, mas é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo nos processos sócio-históricos e cultural, acrescento eu, em que as palavras são produzidas. Essa possibilidade do equívoco sempre esteve iminente, rondando a linguagem, mas não convinha aos linguistas abrir-lhe espaço, pois os fatos da língua analisados sob essa ótica não teriam uma descrição confiável, segura, precisa. Acabariam extrapolando os limites da estrutura imanente. Ora, na perspectiva do discurso, tais fatos não são considerados ervas daninhas, que precisam ser arrancados do canteiro da língua por jardineiros linguistas imbuídos de cuidado asséptico. Ao contrário, os fatos do equívoco são os que mais rendem no ofício do analista, que irá jogar com eles no limite mesmo do sistema e da dialética entre a regra e a sua transgressão, entre a coação e a liberdade. Isso tudo numa relação constante de ambivalência, em que a língua e o discurso vão encontrando seu próprio espaço de acomodação e subversão. Esse embate entre ambiguidade e equívoco vem de longe, como nós vimos, e escancara as incompletudes, as incompatibilidades, por vezes, definitivas entre os linguistas e os analistas de discurso. Eu escrevi um artigo há mais de 20 anos e eu reli e achei que caberia aqui hoje ainda. Os fatos que se situam na zona do equívoco carregam no seu funcionamento o traço não resolvível e não ficam sujeitos à necessidade de serem higienizados através de modalidades de resolução. O efeito de sentido do mecanismo de produção de sentido de tais fatos se sustenta precisamente nessa indefinição, nessa opacidade de significação, como costuma ser consentido ao domínio do humor e da poesia. Mas o que nós queremos dizer é que esse espaço de transgressão cabe não só no humor, na poesia, mas cabe nos fatos do cotidiano. Não é? Isso é trazer, na verdade, como o próprio Péchet já tinha alertado, mais ao final já da sua produção, aproximar o discurso do cotidiano, né? Como dissertor já vinha fazendo. Vê-se assim que a ambiguidade e o equívoco corresponderiam a duas vertentes da linguagem. De um lado, a tendência terapêutica, que busca fixar o sentido legítimo das palavras. De outro, a tendência irreverente, que admite surpreender a linguagem e desconstruir os sentidos. Péchet, a propósito, já nos alertava que a tendência da ciência régia é negar esse equívoco, fazendo existir a ilusão de que nós sabemos do que falamos, temos o controle do que queremos dizer. Mas o próprio Péchet também já nos alertara, lá no Estrutura Acontecimento, que começava a haver, segundo ele já se percebia um certo descolamento obsessivo da ambiguidade, parte da linguística, para abordar o próprio da língua através do papel do equívoco,
que passaria, assim, de fato linguístico marginal a fato estrutural implicado pela ordem do simbólico. Os modos de materialização do equívoco podem se dar pela falta, pelo excesso, pela repetição, pelo nonsense, entre algumas possibilidades. O que há em comum entre os distintos modos é a ruptura do fio discursivo e o impacto efetivo na condição de fazer e desfazer sentidos. Um objeto para análise. Como objeto de análise dessas marcas da equivocidade, atravessando o corpo do discurso, eu trouxe um vídeo breve com algumas esculturas hiperrealistas do artista australiano Ron Mueck, que já expôs aqui no Brasil, na Pinacoteca São Paulo, e também no MAM, do Rio de Janeiro, há poucos anos. Pode passar, por favor, o videozinho. Pensando em que dizer sobre o efeito que essas esculturas me causou, e tentar dividir um pouco com vocês. A primeira palavra que me veio não foi equívoco, foi estranhamento, foi um estranho, uma sensação de estranho. Ao mesmo tempo que eu senti uma empatia por essas figuras, eu sentia, de alguma forma, uma perturbação no olhar. Né? E isso tem a ver também com a escala que ele usa, né? Em que essas personagens, essas figuras estão desmesuradamente ou grandes ou minúsculas, em miniatura, mas sempre frágeis em sua humanidade, expressa nos pequenos atos do cotidiano. Mas, além do detalhismo e da perfeição, o que impressiona é a maneira como ele brinca com esse tamanho. Tá? Como um jornalista, Jonathan Carter, do jornal britânico The Guardian, escreveu: "His work is lifelike, but not life-size." Sua obra é exatamente como a vida, mas não do tamanho da vida. Para a psicanálise, a experiência do estranho parece indicar um momento de ruptura no tecido do mundo. Essa teia de véus, imagens, sentidos e fantasmas que constitui o pouco da realidade que nos é dado observar. Esse é o conhecido estranho que nos habita, de que nos fala Freud lá em 1919 com o estranho, ao relacionar justamente com a descoberta do inconsciente. O estranho se mostra aí despido das paramentas que dão consistência a este registro, nudez, a nudez responsável pelo caráter terrorífico, pela presença angustiosa, pelas marcas próprias do real como impossível a suportar. As esculturas de Mueck, ao exagerarem tanto nos detalhes, ao mostrarem tão de perto as imperfeições dos corpos, parecem perfeitas. Ou seja, o jogo paradoxal em que o artista nos remete é o de encararmos sem filtros, sem anteparos, o estranho do outro, como forma de evitar fugir ao estranho que habita em nós mesmos. Quando observamos essas obras, deparamos com a nossa própria fragilidade. Mueck nos oferece um espelho da condição humana. O que interessa em suas obras é esse vínculo que nos une a todos à efemeridade da existência. O efeito das esculturas do artista é de estranhamento, de mistério, ao mesmo tempo que somos levados a refletir sobre temas como a juventude, a velhice, a maternidade, a violência. Não é à toa que o rapaz com o corte é negro, a doença e a morte. O estranho dessas figuras, gigantes ou em miniatura, hiperrealistas, do Mueck, revela o que não se encadeia no domínio do discurso, mostrando nos pontos de fratura do sentido a emergência do nonsense, como é o caso do rosto dessa bebê. Eu queria mostrar a imagem da bebê, que eu peguei esse recorte apenas, escolhi um, e eu escolhi essa bebê, é a Gail, o nome dela, o nome do quadro. Vou precisar um pouco de luz, a minha aqui é pouca,
Então, esse bebê ainda está com seu cordão umbilical pendurado, né? E todas as pregas, todas as dobras, todos os cortes, e uma expressão séria, muito séria, que reclama de nós algum sentido. Olhar a olho nu, nunca entendi tão de perto o que significa a expressão a olho nu. Olhar a olho nu o bebê que acaba de chegar ao mundo nos perturba, nos desconcerta. Parece que algo ali não combina com sentimentos normalmente associados à figura de um recém-nascido, sentimentos de encanto ou de ternura. Pensando teoricamente o estranho e como ele funciona no plano discursivo, eu diria que ele é feito do atravessamento do equívoco sobre o discurso e o corpo. O acontecimento discursivo do equívoco vai pôr em questão os ideais de transparência e completude construídos em nossa relação com a linguagem, com o mundo e com os sujeitos. E ao questionar e virar pelo avesso, por vezes, tais princípios, produz esse estranhamento que se manifesta nas formas materiais do corpo, dessas esculturas e do discurso ao mesmo tempo. Talvez tenha me impactado com essas figuras simples de Mueck, expostas com crueza em seus hábitos cotidianos, por perceber que são esses gestos simples de heróis comuns que sustentam a nossa humanidade, estabelecem parâmetros definitivos para a nossa civilização. E talvez porque, como nunca, o sentimento que me habita é o da necessidade de humanidade e, ao mesmo tempo, de pactos civilizatórios que possam nos unir. Eu vou trazer uma última citação que está no PowerPoint, que é para vocês ficarem com essa ideia do equívoco, como eu formulei. E eu estou sem escrito aqui. Pode ler para mim, Nádia, faz favor? A materialização do equívoco pode se dar pela falta, pelo excesso, pela repetição, pelo nonsense. O que há em comum nesses distintos modos é a ruptura no fio do discurso, o efeito de estranhamento que produz e o impacto efetivo na condição de fazer e desfazer sentidos. Obrigada. Eu termino com um recado que eu li há pouco tempo, há uma semana atrás, numa entrevista com Jean Baudrillard, contemporâneo de Péchet, um sociólogo francês, crítico feroz e contumaz à sociedade de consumo. Olha o que ele disse, não casa com o nosso tempo. Nunca seja frontal, seja sempre transversal. Acho que isso faz sentido para nós, analistas de discurso. Obrigada.